Nesse vídeo eu vou revelar então como que eu utilizei cada configuração em cada um dos robôs, mas mais importante do que você entender o que e como eu configurei os parâmetros, é você entender um pouco também do porquê eu configurei algumas coisas ali. Deu para ver que o resultado é excelente, então dá para a gente identificar sim partidas onde o overgoal está quase para sair ali, mas se porventura por algum motivo ele não sair, dá para a gente pegar o jogo pelo rabo lá no último canto e fazer aquela proteção sim. Então, assim como eu expliquei no outro vídeo dos outros robôs, as siglas aqui eu utilizo basicamente no sentido de OVG, overgoal, M seria mandante. Então aqui um robô onde eu estou esperando um overgoal por causa do time mandante. Aqui overgoal onde eu estou esperando overgoal por causa do visitante. Aqui porque o jogo está equilibrado, por isso uma letra Q aqui. E aqui a mesma coisa para segundo tempo. Então mandante e visitante equilibrado. É o mesmo raciocínio, o mesmo pensamento que eu utilizei para esses outros robôs da outra aula. E dos outros exemplos também. Então, no primeiro robô, o que eu defini nele? Eu defini o seguinte: a minha entrada eu gostaria de fazer aos 25 minutos, podendo esperar um pouquinho mais até, que a odd até subiria. Então eu defini dos 20 aos 30, por quê? Porque se o jogo logo aos 20 minutos já atingir os parâmetros que eu quero, isso me diz que aquele jogo não está bom, ele está muito bom. Porque se eu esperava que os parâmetros fossem atingidos lá pelos 25 e já atingiu aos 20, então é um motivo de eu já partir para cima daquele jogo. Chegou cedo demais essa notificação. Então é muito bom, traz para a gente confiança e traz para a gente também tempo para fazer uma análise final. Então aqui eu poderia acompanhar aí mais 5 minutos do jogo, acompanhar o gráfico, acompanhar cada informação ali. Então é muito legal quando isso acontece. Por outro lado, pode ser que até os 25 o jogo não atingiu os parâmetros que eu queria. Mas passando um pouquinho ali aos 28, 29 até os 30, ele atinja. Então eu faço questão de receber essa notificação. Por quê? Porque ela passou um pouquinho do tempo? Passou. Mas aqui a odd ainda está muito interessante. A gente tem mais de 15 minutos para acontecer o que a gente está querendo, né? Então eu defino desse jeito por isso, 5 minutos para mais, 5 para menos. Então se vier antes, legal. Se vier um pouquinho depois, eu faço a última análise ali, tenho motivo para acreditar ainda? Tenho. O gráfico está excelente? Está subindo? Tá. Então beleza. Se não, simplesmente a gente aborta a missão, sem problemas. Então nesse robô eu pedi para ele me enviar o link onde vem ali praticamente o link do jogo, né, que é o link da pesquisa no site da Bet365, o link de análise dentro do Corner Pro para eu visualizar o gráfico, as informações, os últimos eventos. Eu defino para não receber quantidade de ataque, que para mim é irrelevante nesse caso aqui, eu considero muito o ataque perigoso, né, e chute no gol principalmente. E cartão amarelo também eu ponho aqui para não receber, porque na verdade eu só olho o vermelho nesse tempo, nesse robô, nessa partida aqui. Eu só quero ver se não tem ninguém com um a menos, enfim. Aqui mercado de canto aberto, então lógico, porque eu vou operar para gol. Porém, se o gol não sair, eu vou fazer a proteção no escanteio. Então eu preciso que o escanteio esteja no mercado aberto. Se eu desmarcar isso aqui, vai acontecer de eu entrar para overgoal nessa partida. E lá no final não vai ter como eu me proteger. E aí fica complicado. Quem quiser adaptar a técnica e trabalhar somente com overgoal, tudo bem. Porque aí não vai fazer a proteção no último canto. Aí vale até tirar essa chavinha aqui. Vai encontrar muito mais jogos até. Aqui eu coloco para o time favorito estar vencendo ou empatando. Porém, aqui eu travo ele, eu defino empate, na verdade, porque eu coloco 0 nas duas chavinhas. Então eu exijo que o jogo esteja empatado, eu não quero diferença aqui de resultado. E time favorito eu também não defino, então eu não coloco, por exemplo, super favorito abaixo de 1,5, favorito até 2. Eu deixo totalmente aberto, porque eu quero que o jogo atinja os parâmetros que eu
considero interessante. Eu não quero saber se é favorito, se não é, que posição que está na tabela, nada disso. Então eu quero um jogo empatado aqui, ó, e beleza. Mais para baixo é que eu vou detalhar o porquê que eu quero o jogo nesse tipo de perfil de partida. Então, é incrivelmente simples a configuração desse robô. E eu tenho certeza que até esse momento você deve estar pensando, nossa, ele configurou tanta coisa. Não. Eu aprendi que a análise de jogo, a gente não precisa sofrer muito para fazer. O que a gente tem que ser criterioso depois é na última análise. Então, o robô é como se fosse uma pré-análise para nós. Então, assim, ó, eu encontrei algo que está bem próximo do que você quer. Olha aqui. Então isso é interessante. Como eu sempre falo, não é para operar cegamente, o robô mandou, você vai e entra. Não, tem a última análise, aquela última olhada ali. Então o que eu defini simplesmente foi para ele excluir jogos amistosos. Então nesse tipo de cenário, nesse tipo de mercado, eu deixo liberado o futebol feminino, não tem problema nenhum. Inclusive sai muito gol no futebol feminino. E eu excluo somente jogos amistosos. Aqui embaixo, em chutes no alvo, eu defino, como aqui eu estou falando do robô para o mandante, que esse mandante tem que ter chutado uma bola no gol. Somente isso, só uma bola no alvo. Para eu ter certeza que esse time está chegando lá e está acertando o gol. O chute pode ter sido muito perigoso, pode não ter sido, mas ele tem que ter chutado uma bola no gol. Ele tem que ter buscado essa finalização. Parece pouca coisa, mas é porque aqui em cima eu defini 20 minutos. Então pode ser que até os 25, 26, até os 30, até a hora de eu fazer a entrada, essa quantidade de chute aqui aumentou. E se ela aumentou, melhor ainda. Então aqui é como eu falei antes, é uma pré-análise, ou seja, ó, encontramos um jogo aqui que não é amistoso, o mandante chutou uma bola no gol e agora sim veio o mais importante. A gente trabalha aqui com esse robô utilizando a média de pressão. Então a média de pressão que eu utilizo aqui é 20. Ela é muito alta. É uma média muito alta. O que eu estou falando aqui? Que até os 20 minutos o time tem que estar com uma média de pressão de 20. Eu vou abrir alguns jogos aqui para tentar ilustrar isso, porque essa é a base de todos os robôs que a gente vai ver nesse vídeo, né? Então eu vou abrir aqui, ó, ao vivo, e a gente vai pegar algum jogo aí de exemplo. Então vou pôr aqui por minutos. Esses jogos estão começando agora. Então, por exemplo, aqui a gente consegue ver a média de pressão. Então esse time está com uma média de 11. Esse time aqui está com uma média de 14. Esse aqui está com uma média de 19. Ó. Então é esse tipo de volume de jogo que a gente quer. Então esse jogo aqui é até interessante, por quê? Porque a gente vê aqui, ó, que teve um gol, vamos ver que minuto que foi aqui, ó, gol aos 24, tá vendo? Então, por exemplo, esse jogo aqui provavelmente bateria, por quê? Porque tava com muita pressão, aqui 18 minutos, 19 minutos, 20 minutos, o sistema provavelmente já notificaria a gente, porque tem muito chute no gol aqui, ó. 5, muito provavelmente conseguiu aqui antes disso pelo menos um. Então esse é um exemplo legal de jogo. Então, nesse tipo de robô, eu estou buscando um gráfico desse jeito aqui, ó, daqui para mais. Então é muita pressão do time mandante, muita pressão mesmo. Lá eu estou falando 20, ó. Aqui, ó, tô falando 20. Esse jogo que tá com gráfico bonito aqui, ó, tá com 18.9. Então, cada um pode lapidar o robô. Então, pode ser menos criterioso? Pode. Poderia diminuir ali? Poderia. Mas é que como tá no começo do jogo, esse jogo tá aos 37, mas como a minha técnica envolve os 20, 25 minutos, eu quero muita pressão mesmo, bastante pressão. Então, é bem interessante. Bem interessante. Então é isso. Acho que esse é um exemplo interessante aqui que casaria bem, né? Provavelmente no momento aqui da entrada aos 25, mais ou menos, seria depois desse pico aqui, a gente entraria. Esse gol saiu antes? Saiu até antes, ó, saiu aos 24, mas depois saiu outro ainda, ó, aos 28. Então, bem interessante esse tipo de gráfico. É isso que eu quero que você
observe nesse vídeo. Então eu vou até favoritar esse aqui e vou favoritar esse que vai servir para outra coisa depois. Então basicamente é isso, eu estou definindo que o mandante tem que estar com muita pressão, tem que ter chutado uma bola no gol e o jogo esteja empatado. Basicamente é isso. Então esse robô ele é excelente, por quê? Por causa do nível de pressão. Se a pessoa não for tão criteriosa, pode jogar aqui 17, 18, uma coisa assim, né? Então é legal de ver aqui também, para quem não está acostumado ainda, a gente tem a informação de cor aqui, ó. Então 20 já é essa cor aqui, é um verde quase mais claro ali já, né? O mais claro é 26, né? Mas é dessa cor aqui para cima, ó, de média. De média. Então assim, manter essa média não é muito simples encontrar um jogo assim. Por isso que quando encontra, eu considero que seja uma oportunidade. Então, esse é o robô. Primeiro tempo aí, né, no caso, para o mandante. Para o visitante, vai ser exatamente a mesma coisa. Mesma coisa. A única coisa que vai mudar é que o chute no alvo eu estou definindo para o visitante e o índice de pressão de 20 eu também estou definindo para o visitante. Não muda nada, tá vendo? Só exclui amistosos, o resto continua igual. E o jogo equilibrado? O jogo equilibrado eu vou falar aqui as mesmas coisas, né? Jogo empatado também, tudo igualzinho. Continuo excluindo amistosos. E aqui eu vou querer o quê? Eu vou querer um chute no gol, mas para cada um dos times e não somente para um. Então os dois times têm que ter chutado uma bola no gol. E o índice médio aqui de pressão eu quero de 15 para os dois times. Não é muito fácil de achar também não. Por isso que quando acho eu considero oportunidade. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó, 15. Aquele jogo que eu favoritei, esse aqui por exemplo, ó, o time mandante está com 15,69 de média. O time visitante está 10. Então assim, para eu achar um jogo onde os dois estejam com 15, tem que estar bem movimentado esse primeiro tempo. Os dois times atacando muito. Ó, como exemplo aqui, ó, um está com 10 de média, o outro está com 8. Aqui um está com 6,8, outro com 14. Então assim, achar os dois com 15 é difícil. Esse aqui está quase, ó, os dois com 13,8. Então a gente vê que é um lá e cá mesmo, né? O jogo se alternando bastante. E até pela barrinha de cor a gente vê, ó, que é o verde quase o mais claro aí. Então não é fácil achar esse tipo de jogo, por isso que eu coloquei 15 lá. De repente, quem for um pouquinho menos criterioso, baixa esse número e dá uma lapidada. Então aqui é outro exemplo de jogo péssimo, ó. Média dos dois de 5, outro de 6, então é um jogo bem fraquinho. Aqui 17, ó, esse jogo estava bom, ó, 17 para o mandante e 12 para o visitante, quase que deu 12, quase que deu 15 para os dois, né? Então é isso que a gente tem que acostumar, tem que usar bastante a ferramenta aqui, ó, 12 para cada um. Então é um lá e cá, mas não tem tanta pressão assim, a gente vê até pela cor do gráfico. Então por isso que quando eu estou lidando aí com um robô para jogo equilibrado, eu quero equilibrado, mas em alto nível, ou seja, muita pressão para os dois lados. Então basicamente é isso que eu configurei de robô para o HT, né, nos três aqui. E para o FT vai mudar pouca coisa. Eu só vou definir que eu quero o intervalo dos 70 aos 80, que é a única coisa que muda aqui em cima, né, dos 70 aos 80. Aqui eu já considero que pode estar perdendo por 1 esse time mandante. Ele pode estar perdendo por 1 e estar correndo atrás do resultado. No final do segundo tempo a gente sabe que acontece bastante do time correr atrás com mais ímpeto assim, né? Aqui eu tiro amistosos. Chute no gol eu estou definindo no mínimo 3 para esse mandante, ou seja, ele tem que ter chutado no gol 3 vezes. E o índice de pressão dele durante o jogo inteiro tem que ter sido pelo menos de 15. Por quê? Porque se eu defino aqui 20 igual no HT, é impossível. A gente está falando de ser humano, o ser humano cansa, né? Então se a gente pegar aqui, por exemplo, esse jogo está com uma média de 18. Está no primeiro tempo ainda. A hora que chega no segundo, começa a cair. Vamos pegar um jogo aqui mais para frente. Vamos ver se tem aqui.
Por exemplo, esse aqui, ó, tá acabando com 10 para um, 12 para o outro. Esse aqui tá 9 para cada um. Esse aqui tá 17 para um dos times. Esse aqui tá legal ainda, ó. Esse aqui tá meio que se enquadrando, tá vendo, ó? A gente tem aí um time mandante pressionando, tá lá nos 60 minutos. O que tem é que manter essa média aí, não cair, não ficar abaixo de 15. Então esse jogo aqui tende até a sair gol mesmo. Vou até deixar favoritado aqui, que é um exemplo legal. Quando a gente fala de mandante, né, dominando o jogo praticamente do começo ao fim. A gente não sabe como vai terminar isso, né? Mas o gráfico mostra que está muito promissor. Então é isso que eu defino aqui, no caso do mandante. Então, 3 chutes a gol e um índice de pressão médio durante o jogo aí de 15. Né? Quando você vê aqui 15, você já pode imaginar que é essa corzinha verde, ó, daqui para cima, assim, quase o fluorescente, né? Uma cor antes, seria essa cor aqui. Então é bastante pressão, porque é um jogo fraco, a gente vê que a cor fica tudo escurinha. Ó, fica tudo assim, ó. Fica tudo fraquinho assim, ó. Ah, pode sair gol, não sei o que, em jogo assim. Claro que pode, a gente está falando de futebol. Mas a gente tem que ver o que é lucrativo, não é o que funciona. Porque na maioria das vezes, esse tipo de jogo aqui não vai sair gol, não vai sair nada. Na maioria das vezes. Então é isso, para mandante é isso que eu configuro para segundo tempo. No caso de visitante vai ser a mesma coisa, ele perdendo até por 1, desde que ele esteja correndo atrás. E como é que a gente vai ver que ele está correndo atrás? Definindo a mesma coisa, 3 chutes no alvo, o índice de pressão médio de 15 durante todo o jogo e que não seja um amistoso. E por fim, no FT, jogo equilibrado, o que eu exijo no equilibrado? No equilibrado eu quero o jogo empatado, então aqui eu defino 0. Então eu quero que o jogo esteja empatado, eu não quero amistoso, eu quero que os 2 times tenham chutado no gol pelo menos 3 vezes, não quero saber quantidade para fora, nem escanteio, eu quero chute no gol. Cada um tem que ter chutado 3 vezes. É óbvio, mas não custa nada salientar que se o jogo atingir todos os parâmetros e chegar lá no final e um time chutou 3 vezes, outro chutou 2, o robô não vai notificar. Eu estou exigindo 3 para cada um aqui, porque eu espero que venha o gol, enfim, de um dos lados. Eu quero essa segurança de que estão acertando o alvo, pelo menos. E o índice médio de pressão, olha que curioso que eu ponho aqui. Eu não posso pôr 15, porque seria um jogo muito rápido, muita pressão, muito difícil de encontrar. Então, como eu estou falando de jogo equilibrado, eu estou definindo um índice de pressão aqui de quanto? De 12, não de 15, de 12. Por quê? Porque agora eu não quero 15 para um dos times, eu quero 12 para os 2. Então, os 2 têm que estar correndo bastante, os 2 têm que estar muito atrás. Vamos ver se a gente acha alguma coisa nesse exemplo. Aqui, por exemplo, está quase. Ó, esse está quase com 12, esse está com mais do que 12. Então vamos ver se tem aqui. É que agora está quase tudo no primeiro tempo. 12 para um, 7 para o outro, 7 para um, 11 para o outro. Aqui, ó, um exemplo de equilíbrio. Tá vendo? Os 2 com mais de 14. Então você vê que a corzinha aqui está quase a mais clara, né? E fica exatamente isso. Lá e cá, lá e cá, lá e cá, lá e cá. Tá vendo? Ó, gol. Então, esse é o tipo legal de jogo equilibrado. Em contrapartida, às vezes a gente vê isso aqui, ó. Primeiro tempo morto, aí você vê o índice de pressão, tá desse jeito, ó, 9 para cada um. Então aí dá para ter uma noção do que é 12 para cada um, por exemplo, né? Aqui, ó, 5, 7. Aqui outro lá e cá, ó. Quase 12, ó. Claro, o placar não está atendendo os requisitos do robô, mas eu quero mostrar o exemplo do gráfico, né? Então aqui, ó, 11.4 para um, 13 para o outro. Quase 12 para cada um. Aqui a gente vê que fica essa coisa lá e cá, lá e cá, lá e cá, e vai se alternando. Então é por isso que tem o equilíbrio. Aqui é outro exemplo também, ó, 17 para um e 12 para o outro. Então os dois têm mais de 12. Então é um jogo bom? É um jogo bom. Olha a cor do gráfico, olha o placar. Então tá bem legal. Olha a quantidade de finalização no alvo, no gol. Então exemplos bem bacana aqui que eu tô pegando no susto mesmo. Ó, 12 para cada um, ó. Cadê? Aqui.
12 para cada um de média. Ó. Lá e cá, lá e cá, lá e cá, lá e cá. E o gráfico sempre, vamos chamar de ponte agudo, né? Não fica essa coisa achatada assim, né? Então isso aqui seria um jogo interessante também. Esse último aqui acabou 10 para um, 12 para o outro, ó, quase. Então é isso que a gente vai acostumando, observando, percebendo quando é lá e cá, quando é muita pressão de um lado só, etc, etc, né? Então, basicamente, essas foram as configurações que eu utilizei no vídeo anterior. Espero que tenha ajudado, espero que você, inclusive, comece a lapidar, porque você pode falar, eu não quero 20 de pressão, pode ser 19. Testa, coloca em prática. Eu quero um jogo equilibrado, mas eu não quero 12 para cada um, eu quero 11. Testa, coloca em prática. O importante é isso. O importante é a gente ter essa autonomia. A gente pode testar, pode fazer operação, pode fazer as contas, ver se foi lucrativo ou se simplesmente funcionou uma vez, né? Então, eu espero que tenha ficado muito claro o vídeo anterior e também todas as configurações demonstradas nesse vídeo. E a gente se vê no próximo módulo ou na próxima aula, beleza? Um grande abraço e até lá!